1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e hoje eu vou descobrir se quem mora fora, que tem um marido alemão, a esposa brasileira ou vice-versa, que idioma que eles falam dentro de casa, se eles acabam misturando o português com o alemão. Essa é uma pergunta recorrente, né? E eu sou a Ana e eu tenho um filho que ama brigadeiro e bratwurst. E eu sou a Priscila, eu tenho muita saudade do meu país e de ouvir a minha língua, mas atualmente está difícil segurar essa barra que é gostar do Brasil. O tema de hoje é um tema presente na vida de todo mundo que mora fora do Brasil, né? O bilinguismo. A gente bate com isso todos os dias, né? Uma coisa bem presente, qual língua a gente fala, o que a gente mistura, e hoje a gente vai discutir um pouquinho aí sobre como é esse tal de bilinguismo. E vamos aos recadinhos. Diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você gosta do nosso podcast, você pode contribuir com o nosso trabalho. Os padrinhos do Alemanha Cast que doarem a partir de R$15 por mês têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Além disso, você também receberá os nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cast recebem os programas antes dos demais seguidores. Você deve estar se perguntando como que eu faço parte disso? Basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie e lá você poderá contribuir com o nosso podcast. Caso você tenha alguma sugestão de pauta ou queira comentar sobre algum episódio, entre em contato conosco através do e-mail podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br. Peço que você siga o Alemanha Cast nas redes sociais, Instagram @alemanhacast, também no Facebook, procura lá por Alemanha Cast. Por fim, peço que deixe sua avaliação na Apple e siga o Alemanha Cast em seu agregador de podcast. Divulgue nosso trabalho para seus amigos ou conhecidos, ou ainda para quem não sabe ou nunca ouviu um podcast. E agora você fica com o programa. Antes de mais nada, quem são vocês na fila do Biergarten? Eu sou a Ana, eu já moro aqui na Alemanha há 10 anos. Eu vim fazer au pair por 1 ano e acabei ficando. Velha história. Eu sou casada com um alemão e tenho um filho de 4 anos e uma filha de 1 ano, que é o Oliver e a Helena. Oliver, vem cá. Eu sou a Oliver e falo português e alemão. Você fala português e alemão, Oliver? Lindo. Então essa foi uma participação do Oliver, rapidinha. Comigo ele fala português, quer dizer, é o que a gente espera, e é o esperado. Na prática é um pouco diferente, mas e com o pai ele fala alemão. Ok. Então, bom, sou Priscila, eu sou amiga da Ana desde que a gente tinha 10 anos de idade. Nossa. Então, são alguns anos aí de amizade já pela vida. Bom, eu estudei letras, né, minha formação foi em letras, e aí depois eu fiz mestrado e doutorado em linguística, e no doutorado eu estudei especificamente esse contexto de aquisição da língua de herança, esse contexto específico do bilinguismo, né, e aí na verdade surgiu a ideia, né, essa ideia minha e da Ana, de tratar juntas, né, nesse projeto, falando sobre esse assunto, porque ela ficou grávida do Oliver justamente na época que eu estava começando meu doutorado e começando a estudar sobre o bilinguismo. Então é por isso que estamos juntas nessa. Show de bola. E eu moro, foi assim, eu moro não moro na Alemanha, desculpa, estou aqui de intrusa, mas... A gente não vai deixar você falar muito nesse podcast. É a nossa primeira convidada que não mora na Alemanha. Eu tenho menos tempo que de voz, infelizmente, não, mas eu moro na Suíça há 1 ano e meio, mais ou menos, e sou casada com um suíço. Eu moro na parte alemã da Suíça, então... Sim, assim, compartilhamos algumas coisas aí. Imagina. E vocês querem falar um pouquinho sobre o Instagram e o blog de vocês, para o pessoal conhecer um pouquinho? Isso, então, a gente começou, né, esse projeto foi 2017, Ana?
Acho que sim, né? Foi 2017, isso. Isso, 2017. A gente começou com o blog. O blog é o meumundoemdoismundos.com. O 2 é em algarismo, Número, né? Na verdade, a ideia surgiu que a gente queria juntar a teoria e a prática, né? Então, o que eu estava estudando no doutorado, né, sobre o bilinguismo, e o que a Ana já sabia que ia vivenciar quando o Oliver nascesse, né, quando essa história surgiu, ela ainda estava grávida em 2017, o Oliver já tinha, né, já tinha nascido. Quantos anos ele tinha em 2017, Ana? Tinha 1 ano e pouquinho. Tinha 1 ano e quando pouquinho, a gente começou. então, 1 ano e 2 meses. Ele começou com as primeiras palavrinhas. Exato, ele já estava justamente nas primeiras palavrinhas, então estava um momento bem legal para a gente começar. Então, a gente começou com esse blog e a gente depois fez o perfil no Insta, né? Que é o Meu Mundo em Dois Mundos, também, o 2 em algarismo. E a gente posta sobre o que eu estudei, o que eu pude observar na pesquisa, sobre as vivências da Ana em relação ao bilinguismo. E é isso. Muito legal. Muito legal. E a gente super indica pro pessoal que tá ouvindo... Quem tem filho e até a gente que nem tem filho também, eu acho que interessa não somente quem tem filhos, a gente fica muito interessado. Eu amo o blog de vocês, eu acho super bem escrito. Muito obrigada. Obrigada. O Instagram também, e a gente tá super feliz de poder estar gravando e passando pro pessoal um pouquinho da experiência de vocês. Muito obrigada, a gente que agradece o convite. A gente tá muito feliz de estar aqui. Agradecemos, nós fiquei muito feliz também. A gente tá muito feliz de estar aqui. É que algo que é totalmente presente, né? Uma vez que você mora num país que não fala o português, eu acho que isso tá na sua vida, né? Tanto pra quem tem filho, pra quem não tem filho, eu acho que é algo que tá sempre ali, né? Então, aquela típica coisa que você sabe que vai acontecer contigo quando você mora fora, mas que você não para pra pensar como vai ser, né? Isso. Acho que como vai estar tão presente, né? Com todos os desafios de falar as duas línguas ao mesmo tempo e tudo mais. Então, acho que a gente tem uma ideia, mas só realmente estando no país que a gente começa a ver como está inserido no contexto, né? Então, sim. Vamos ao básico. O que é bilinguismo? O que é bilinguismo? Pois exatamente, os autores... É difícil, né? Os autores não têm um consenso em relação a isso. Então, eles divergem, por exemplo, vou citar alguns, assim, né, só para a gente ter uma ideia. O McNamara, por exemplo, é um autor que fala que bilinguismo ele tem uma visão bem, né, mais aberta sobre o bilinguismo. Então, o bilinguismo é aquele indivíduo que consegue, ele tem habilidades linguísticas em 2 línguas, né, em pelo menos 2 línguas, ou seja, significa que ele consegue ouvir, falar, ler e escrever. Pelo menos uma dessas habilidades ele tem em uma língua, não necessariamente as 4. E a um grau mínimo. Então, ele tem realmente essa visão mais aberta, né, do bilinguismo. Mas outros autores, como o Oistreicher e o Bloomfield, que é um autor famoso sobre bilinguismo, eles têm definições bem mais severas, bem mais estritas, né, do que seria o bilinguismo. Então, o Oistreicher, por exemplo, fala que ele considera bilíngue só aquele que domina completamente 2 línguas, né, sem qualquer interferência de uma língua na outra. E o Bloomfield, pior ainda, ele define o bilinguismo como a posse de controle de 2 ou mais línguas como um nativo teria. Nossa. Então é você falar 2 línguas como se você fosse um falante nativo naquelas 2 línguas, né? E a gente sabe que isso... eu nunca vi um caso desses, porque mesmo uma criança, né, mesmo criança como o caso do Oliver, que cresce com as 2 línguas, ele não vai falar o português como um nativo falaria. E tá tudo bem, a gente vai conversar sobre isso hoje, que tá tudo bem, que não é esse o objetivo, né, do bilinguismo. Tá tudo bem assim, mas realmente... Então os autores divergem, né? Até porque eu acho que a definição de fluência no idioma é bem relativa, né? Exatamente, porque exatamente. É o que eu falo, né? Por exemplo, eu falo inglês bem, mas eu uso 99% do meu tempo em inglês no trabalho, vamos dizer assim. Interessante. Aí o que acontece? Às vezes sai do contexto, às vezes eu não tenho vocabulário, ou sei lá, por exemplo... médico. Às vezes é difícil. Exatamente. Por exemplo, assim, esses dias eu fui tentar ler poemas em inglês. Eu não entendi, né? Claro, porque é outro vocabulário, que então, não é o que aí, você... sou bilíngue em português e inglês? Depende. Então, exatamente, mas esse é o ponto, esse é o ponto, é a questão da fluência. O que, então, os autores mais atuais têm falado, e eu acho que começou-se, né, a se delinear um consenso, é que a gente tem que pensar, então, em fluência num contínuo, né? A gente pode imaginar, então, que a gente tem um extremo
alguém que realmente tem aquele controle mais fluente possível nas duas línguas, e no outro extremo, uma pessoa que consegue se comunicar naquela língua. Ela pode não saber o vocabulário todo daquela língua, mesmo porque nós não sabemos também o vocabulário na nossa própria língua, o português. Claro. Então, assim, a aquisição de língua é uma coisa que é um processo, não é um produto acabado, né? A gente sempre fala nisso. É uma coisa que está sempre em processo, né? Sempre em desenvolvimento. Então, na verdade, acho que o consenso, acho que, né, o que seria legal a gente pensar quando a gente fala em bilinguismo é que o bilinguismo ele deve ser encarado como algo que está nesse contínuo, que vai de um extremo ao outro, e que dentro desse contínuo, né, dentro dessa escala, todo mundo é bilíngue. Se você consegue se comunicar nas duas línguas, você é bilíngue, né? Então, existem só diferentes graus de bilinguismo. Entendi. É assim que a gente pensa, exatamente, assim. Sim, e vamos combinar que alemão é tão difícil que tá sempre em processo. Sim. Sempre em processo. Por exemplo, você, Ana, que tá há 10 anos aí. O que você diz sobre isso? Que você precisa ainda aprender alemão ou já... Que eu ainda preciso aprender alemão. E já começou com o dia que eu mais temia já veio, que o Oliver me corrigiu. Isso sempre acontece, né? Ai, quero só ver de uns anos. Fica tranquila. Quando ele for mais velho ainda. A tendência é piorar. Vai piorar. Fica tranquila. Mas é isso. E aí eu acho que é importante a gente respeitar, né, a diversidade entre os indivíduos bilíngues, né? Então é isso. Por isso essa ideia de considerar graus diferentes de bilinguismo, né? Entendi. Porque realmente são vários fatores linguísticos e não linguísticos que vão influenciar no nível de fluência de uma pessoa. É isso, então, né? Eu acho que... Eu não sou da área, mas se eu fosse, né, tentar deixar um consenso um pouco melhor, eu ia eliminar essa palavra bilinguismo, ia criar outros termos para definir isso de uma forma melhor, mas tudo bem, isso é outra discussão. E aliás, mas tem mesmo, tem discussões sobre nomenclatura, né? Okay. Tem sim. Não sou única. Tem essa, não é de jeito nenhum, tem toda essa ideia de não engessar, né? Então, como língua é uma coisa tão viva, né, e desenvolvimento e aquisição da língua é uma coisa sempre em desenvolvimento, em processo, é difícil a gente querer colocar em termos fechadinhos, né, como bilíngue, como e assim vai. Então tem toda a história. Você não estou sozinho nessa luta. Então. Não está. E uma pergunta, se a pessoa fala mais de um idioma, né, tipo 3, 4, também se usa a palavra bilinguismo ou tem outra terminação? Isso, então tem alguns outros termos, né? E sempre nessa ideia de... Porque o que acontece? A gente tenta sempre pensar, né, de modo mais flexível possível, não engessar os termos, só que para estudar os fenômenos, a gente precisa dar nome aos bois. Claro. Então, né, esse que é o que acontece. Então, por exemplo, quem sabe se comunicar em 3 línguas, a gente fala em trilinguismo. E quando são mais línguas, né, então a partir de mais de 3, né, a partir de 4, tem 2 termos que a gente usa. Um é o multilinguismo e o outro é o plurilinguismo. E a diferença entre eles, na verdade, é que o multilinguismo é esse contexto em que a gente tem oferta de diferentes línguas estrangeiras para a pessoa aprender, e o plurilinguismo é quando tem essas diversas línguas aí disponíveis para a pessoa naquele contexto para ela aprender, mas há uma relação entre língua e cultura. Então, quando a gente pensa em lugares que tem, por exemplo, a Índia tem várias línguas, né, oficiais, a África também tem várias línguas oficiais, e a gente pensa em plurilinguismo porque há claro, uma relação entre língua e cultura nesses países com várias línguas oficiais, né, ou várias línguas faladas e tudo mais. Então, a gente pensa nisso, mas existe sim, então, outras nomenclaturas para a gente poder estudar, né, esses outros fenômenos, e sempre relacionado, sempre pensando se há uma relação ali estreita entre língua e cultura. Quando a gente pensa em multilinguismo, a gente pensa nesse contexto de uma pessoa em qualquer país aprendendo inglês, por exemplo, né? Então, agora eu vou querer aprender essa tal língua, mas não há ali uma relação estreita entre língua e cultura quando ela vai aprender aquela língua, simplesmente para ela saber se comunicar, né? É mais profundo. Agora me lembrou uma coisa. Vocês assistiram Chaves? Lógico! Teve um episódio que o seu Madruga foi falar poliglota, ele falou troglodita, não teve? Meu Deus do céu. Eu não lembro, mas é muito Chaves, possível. Né? É muito Chaves. É muito possível que tenha.
Eu adorava essas cenas de que ele tentava falar alguma coisa. Tentava falar algo inteligente e não dava certo. Isso aí sempre uma palavra boa, uma chave sensacional, né? Parabéns pros dubladores, hein? Falando em bilinguismo, parabéns pros dubladores que pegaram aquele espanhol e encaixaram, né? Esses caras eram bilíngues, certo? Né? Sim. Não, com certeza. Muito bons ainda. Porque é maravilhoso e muito bons. É maravilhosa a dublagem do Chaves. Impressionante. Diz o meu irmão, né? Que meu irmão morou muito tempo no Chile e um tempo no Uruguai. Tipo, ficou uns 3 anos morando, né? Então ele fala espanhol muito bem, né? Sim. E ele assistia Chaves em espanhol, no áudio original, e ele falava que em português era muito melhor. É mesmo, olha só. Ele falou que era muito mais engraçado em português, essas traduções. Olha só, é muito legal isso, né? Como a tradução e dublagem e tal, dá margem pra gente, às vezes, deixar a coisa até melhor, isso é muito legal. E aí, que bom pra gente, né? A gente que foi beneficiado aí durante tantos anos pelo Chaves. Muito bom, muito bom. Exatamente. Ô, Ana, eu acho... Eu tenho uma pergunta pra ti. Quando vocês engravidaram, né? Provavelmente vocês já começaram a ter essa preocupação do Oliver, do teu filho, falar o português também, manter a tua língua materna? Quando tava grávida já? Sim, pra mim sempre foi claro que eu ia falar português com ele, né? Sempre foi. E sempre falam também, né? Fala com o bebê na barriga, né? Então sempre falava em português. E tipo... Não tinha outra língua, falar alemão com bebê. Pra ti não é natural, né? Tipo, você é brasileira, não ia né? ser natural, né? Não ia ser natural. Então, com certeza, eu nunca pensei em não falar o português. Sim. Nunca. Mas tem gente que pensa isso? Que tem. Okay. E foi muito legal também, porque também pro meu marido também foi muito claro que eu ia falar português com ele. E o legal é que a gente tem o irmão dele, ele mora na Suíça e é casado com uma suíça. Então, eles têm também francês e alemão na casa deles. Então, pra gente também foi super claro que a gente ia fazer o mesmo. Ah, que legal. Ô, Pri, você já falou também pra mim, tem gente que não pensa assim, né? Em relação a ter certeza que vai querer manter o português, né? Claro, então isso acontece sim. Esses contextos não apareceram na minha pesquisa com as famílias que participaram. Quando eu estava fazendo doutorado, então eu fiz experimentos com famílias no Brasil, na Alemanha e na Suíça, né? Sempre nesse contexto de casais, ou um casal brasileiro vivendo na Alemanha, ou um casal formado por mãe brasileira e pai alemão, ou mãe brasileira e pai suíço, né? E aí as pessoas participantes da pesquisa, claro, como eu precisava que fossem crianças que falavam as 2 línguas, então sim, elas fizeram isso, né? Mas elas me relataram que conheciam outras pessoas que não viam dessa forma, né? E tinham muito medo que a criança tivesse algum problema no desenvolvimento por ter contato com as 2 línguas desde o nascimento, que é um dos mitos do bilinguismo, né? A gente pode falar sobre isso depois. E medo que aprender a falar português tivesse algum efeito negativo na aquisição do alemão, né? Sim. E aí super preocupadas de, poxa, mas meu filho mora aqui, como vai ser? Isso pode ser negativo para ele e tal. A gente sabe que não, mas existe, né, essa insegurança. Então, algumas famílias realmente optam por não falar em português com o filho, e eu acho que tem que ser respeitado, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente tenta fazer é trazer informações para as pessoas e mostrar que isso é um mito, mostrar que isso não procede, que uma criança pode aprender 2 línguas sem interferências negativas e tudo mais, e que, claro que vai ter, os desafios aparecerão, e claro, né, que a proficiência dela nas 2 línguas não vai ser como de um falante monolíngue, né, não vai ser como de uma criança nascida no Brasil, mas que não tem influências negativas no desenvolvimento. Então, acho que a gente tenta trazer isso, mostrar para as pessoas que isso não existe, isso não é a realidade, né? Tem pesquisas e pesquisas comprovando isso. Não é baseado em teoria, é baseado em estudo empírico. Então, é isso que a gente tenta fazer. Mas sempre respeitando quem optou por não, né? Porque claro, né? É claro, porque eu acho que é uma coisa muito, muito séria isso, né? Você vai... Claro, porque é uma cultura, é uma identidade nova que essa criança vai ter. Então, sempre respeitando, é isso que a gente procura fazer, mas trazendo informações para que as pessoas não percam, né, essa chance de criar uma criança bilíngue. Eu acho uma pena não passar a língua, sabe? Porque é algo que você, né, os pais têm dentro... Tipo, a gente pensa do jeito que a gente pensa porque a gente viveu no Brasil, a gente aprendeu o idioma, então acho que impacta muito no jeito que a gente vê as coisas, né? Certamente. E você
né? Por exemplo, é difícil aprender alemão? É difícil porque a gente não começou lá desde pequeno. Se a gente tivesse sido exposto ao idioma, a gente teria absorvido ele, né? Então, acho que esse presente, na minha opinião, tem que ser dado pro seu filho, né? Mas, se o seu pai e a mãe não quer, né? Então, o que eu vou falar, Fala da né? tua professora de... Ah, sim, eu tive minha primeira professora de alemão, que foi a melhor que eu tive, eu acho. A Frau Person. Ela era casada com um alemão, né? Mas a mãe dela ela é alemã também, mas ela é casada, ela é filha de espanhol, né? Mas nasceu aqui e tal. Então ela teve as duas línguas em casa, né? Espanhol e alemão, a vida inteira. Sim, e quando ela teve filhos, ela fez de tudo para essas crianças falarem espanhol. Que legal, é importante pra ela. E ela só falava espanhol. Ela falou, eles perguntavam em alemão ou falavam frase com palavra em alemão no meio e ela não fazia que não entendia e forçava eles a falar espanhol. E 2 vezes por ano, eles iam pra Espanha e ficavam lá na família e tal, ficavam algumas semanas, fazia questão do final de semana, de vez em quando, de visitar parente ou amigo que falasse espanhol pra expor as crianças ao idioma, né? Então ela forçou muito isso neles. Tanto é que um dos dois filhos dela se empolgou tanto e foi fazer um estágio lá no Uruguai e tal. Então, que legal! Então eles são grandes já, eles devem ter minha idade, os filhos dela hoje em dia. Mas ela disse que fez de tudo e no final da história deu certo e eles hoje admitem muito pra ela, assim, falando que, que bom que você deu esse presente pra nós, né? Porque eles aprenderam muito sem esforço nenhum. Sim, muito legal. Você falou tudo, é um presente, realmente. É um presente, porque nunca é apenas uma língua, né? Não. É o que a gente fala, você aprender uma língua nova é uma chave para um mundo novo, Exato. né? Que você ganha. Exato. Então, nunca vai ser só uma língua, vai vir uma cultura junto, você vai ser uma pessoa com uma identidade híbrida, né? Que a gente fala, que você vai ter duas identidades diferentes, porque vai se identificar com duas culturas e tudo mais. Então, é todo um mundo de coisas que você ganha ali de presente, né? Sim. Quando você é criado com duas línguas, tá? Então, sim, a gente acho muito bacana. Eu tenho uma pergunta, não sei se cabe aqui. Um exemplo. Eu e o Tomás, a gente ter filho aqui. Eu e ele somos brasileiros. A gente vai conversar com o nosso filho somente em português ou a gente tem que introduzir um pouquinho de alemão? Ou ele vai aprender o alemão somente quando for pro Kita? Seria mais interessante falar só em português. Só em português. Sim. Na pesquisa, né, tinha um caso, tinha uma família que o casal os dois eram brasileiros. Então, eles tinham passado por essa insegurança, né, de como vai ser. Então, nos primeiros anos de vida, o filho deles só falava em português, né, porque só ouvia alemão às vezes na rua e tudo mais, eles não tinham esse contato, só falava português. Mas a mãe sempre pesquisou e leu muito sobre bilinguismo, ela sabia que isso não ia ser um problema. Então, assim que ele entrou na Kita, ela mandava foi uma ideia muito boa, que eu achei tão simples e boa. Ela mandou anotado assim para a professora algumas palavras bem importantes, sabe? Porque a criança precisa perguntar para ir no banheiro, tem algumas coisas que são mais necessárias. Ela anotou como que, né, se ele fala isso, é isso que ele quer dizer, né? Porque ele vai falar com você em português. Que legal! Então, assim, foi uma coisa bem simples e que atenderia as necessidades básicas dele ali. A princípio, ela tinha confiança, como era uma pessoa que sabia sobre o bilinguismo, ela tinha confiança de que ele ia aprender o alemão muito rapidamente. Foi o que aconteceu. Porque não adianta, as crianças são pequenos esponjinhos. Sim. Não adianta. Ele estando lá, ele aprendeu rápido e... Poxa, muito legal tu falar sobre isso, porque a maioria dos casais que a gente conhece são brasileiros casados com brasileiros e tem muita gente que a gente conhece que tá tendo bebê agora. Isso, então. Então, é legal já falar sobre isso, que é o que as pesquisas mostram. Isso não vai ser um problema. Então, acho que vai ser uma questão de ter segurança, né, em relação a isso e ter paciência, né? De saber que vai ficar tudo bem. Essa criança vai aprender o alemão muito rapidamente. Isso vai acontecer. Porque não adianta, ela vai estar muito mais tempo convivendo. E ainda não só vai estar muito mais tempo lá, mas ela vai estar ouvindo alemão por diferentes pessoas, né? Sim. Então, pelos coleguinhas na Kita, pelas pessoas que trabalham com ele, que vão trabalhar, né? Cuidando e tudo mais. Então, realmente tem que confiar que vai dar
que vai dar tudo certo dar nesse certo. sentido e manter o português, porque esse é o contato que essa criança vai ter, vai ser em casa com os pais. Então, muito importante que os pais só falem em português. Legal. Sim. Eu também acho. Eu recebo também, a gente recebe, né, sempre essas perguntas sobre o que eu faço? Já começo alemão com meu filho, né? Eu também sempre falo, não, fala português, porque depois, lá na frente, você vai lutar para manter o português em casa. Sim. Então já começa com o português. Tem alguns mitos, né, sobre o bilinguismo, né? Um deles é: pessoas bilíngues são mais inteligentes? Essa, assim, é uma pergunta que sempre vem. Eu acho muito legal falar sobre isso, porque às vezes a gente tem tantos mitos que surgem e que querem, assim, como falar, desmotivar as pessoas a criarem filhos bilíngues, mas tem também os mitos, assim, de, nossa, eles são super-heróis. Uma criança bilíngue vai conseguir fazer... Vai dominar tudo todo que ela mundo. vai dominar o mundo, vai conseguir fazer tudo que ela quiser. Então, assim, tem isso. Eu acho que... Então, em inglês tem uma expressão uma expressão idiomática ótima para isso, que eu gosto de usar para explicar isso, que comparar um monolíngue e o bilíngue é comparar maçãs e laranjas. Tem essa expressão em inglês, que comparing apples to oranges. Então, assim, eles são diferentes. É querer comparar coisas incomparáveis, né? Então, assim, o cérebro de um bebê bilíngue, ele vai se desenvolver de forma diferente do cérebro de um bebê monolíngue. Assim, a coisa é física, a história, assim, Sim. fisiológico, sabe? Então, isso vai acontecer porque a língua ela não é um elemento separado ou independente da cognição. Então, tudo que influenciar, né, tudo tiver influência em uma, vai influenciar a outra, né? Essa relação língua-cognição. Então, o que vai acontecer é que esse indivíduo convive, então, com duas línguas e não apenas com uma, as conexões cerebrais vão ser diferentes. Ele vai ter uma plasticidade cerebral diferente. Plasticidade cerebral, que a gente fala, é a capacidade do cérebro de mudar de acordo com estímulos e com, enfim, as necessidades que ele, né, se deparar. E isso vai fazer, então, com que a plasticidade cerebral se desenvolva de forma diferente. Mas isso não significa que, por ter uma plasticidade cerebral diferente, que ele vai ser mais inteligente. Esse negócio da comparação, eu brincava com meu sobrinho, eu falava pra ele: você prefere cachorro quente ou jogar bola? Aí ele ficava olhando pra mim e não sabia responder, tá ligado? Eu falei, cara, é que não tem como comparar uma coisa com a outra. Ele ficava assim, é porque criança geralmente ou é ou não é, né? E daí eu ficava fazendo umas perguntas idiotas pra ele, assim, ele ficava me olhando, torcia a cara, assim, daí eu falei, rapaz, tem coisa na vida que tu não consegue comparar. Que não dá pra comparar. Esse é um ótimo exemplo. Talvez eu comece a usar esse. Esse é muito melhor do que a expressão em inglês. Porque da maçã e da laranja são frutas, né? Então, frutas são frutas, né? Agora, cachorro-quente e jogar bola, tipo, como Quer dizer... Maravilhoso. É exatamente isso. Porque o desenvolvimento vai ser tão diferente que é diferente. Não é? Aquele bom e velho não é melhor nem pior, né? Sim. Vai ser diferente, porque eles vão realmente passar são formas diversas de desenvolvimento. Vai ter vantagens e desvantagens em ambos os lados. Entendi. Então, acho que é por isso que a gente tem que pensar nesse nem melhor nem pior, o bom e velho. Então, pra fechar esse bloco aí, eu vou lançar um desafio pra vocês duas. Vamos gravar uma Alemanha Cat falando só sobre mitos do bilinguismo. Podemos, hein? Porque tem mito pra falar. Isso é bem legal. Eu acho que pode ser bem bacana mesmo pra trazer... para trazer essas informações para as pessoas, né? Porque às vezes elas se desmotivam, né, em criar um filho bilíngue por medo, né? E por não ter acesso às vezes a essas informações. Então é muito legal que a gente traga e desbanque os mitos tanto para pior quanto para melhor, né? Porque tem até um mito interessante, só vou falar um pouquinho, do atraso de fala, né? Porque você, querendo ou não, às vezes você compara uma criança com a outra, né? O Oliver, ele se desenvolveu, vamos dizer, no padrão, né? Mas aí eu comparava com uma criança monolíngue, ela falava muito mais, gente, mas é da criança. Sim. Não é porque é bilíngue, mas eu acredito que acaba desmotivando muita gente a continuar com o segundo idioma em casa. E é um mito. Mas tem essa questão, realmente, da personalidade da criança. Muitos fatores vão influenciar, né? Mas a gente não pode esquecer que tem, sim, essa questão. É inegável que o monolíngue e todas as interações sociais dele são naquela língua. Ele é uma criança que fala uma língua só, todas as interações sociais são naquela língua. O bilíngue, ele tem as suas interações sociais divididas em duas línguas. Então, assim, é matemático o negócio. É óbvio que ele tem menos interação social em cada língua.
Isso, né, não tem como negar. Então, por isso, pode sim acontecer dele fazer construções mais complexas e falar sentenças, pode sim acontecer que ele comece a fazer isso depois de uma criança monolíngue, por estar justamente, né, dividindo o tempo em que ele fala, o tempo em que ele ouve as línguas entre duas. Então, isso pode ser que aconteça. Mas não pode esquecer que isso é temporário, que quando ele chegar, né, quando ele se desenvolver na aquisição, ele vai chegar lá com as duas línguas. Claro. Então, isso que é muito bacana, né? Então, pensar nisso que realmente pode acontecer, mas vai ser temporário, né? Entendi. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tipos de bilinguismo. Quais são os tipos de bilinguismo? Vamos lá, acho que o primeiro surge na nossa cabeça, então, é esse bilinguismo simultâneo e o bilinguismo consecutivo, que a gente chama, né? Então, o simultâneo é o caso da criança que vai ter contato com as duas línguas desde o nascimento. Então, ela vai aprender as duas línguas, adquirir, né, as duas línguas ao mesmo tempo. E o bilinguismo consecutivo é aquele que você vai ter contato com aquela língua depois de já ter adquirido a primeira. Então, né, esse acho que é o que surge, isso, claro, que vai ter consequências, né, na fluência, vai ter consequências aí em alguns aspectos, mas acho que são os dois tipos, assim, que eu acho que a gente percebe mais, né, no dia a dia e tal, de ver alguém que cresceu com duas línguas e de ver alguém que foi aprender uma língua mais tarde, né. Então, isso vai ter, claro, consequência na fluência e tudo mais. E aí que a gente vai ter também diferentes tipos de bilinguismo relacionados à questão da cultura. Isso também vai acontecer. Então, né, você aprender inglês em uma escola de idiomas no Brasil, por exemplo, você aprender inglês aqui em uma escola de idiomas, você vai ser bilíngue, mas vai ser um tipo de bilinguismo diferente daquele que uma pessoa que cresceu com duas línguas tem, né? Porque a sua conexão com a identidade, com a cultura daquela língua vai ser muito maior. Então, tem também diferentes bilinguismos em relação a isso, em relação aos valores culturais e tal. Porque então, você mais ou menos aprender, isso. sei lá, você aprender alemão no Brasil, né, é uma coisa, né, a cultura é brasileira, né, e você aprender alemão aqui é diferente porque você está inserido na cultura, então você acaba absorvendo de uma forma diferente o idioma, né, faz todo sentido. Né? Exatamente. Então, e aí tem também essa coisa do bilinguismo infantil e do bilinguismo adulto, né, tem aí algumas problematizações em relação a isso, esses nomes, como a gente falou, é sempre mais legal a gente pensar de um modo mais flexível, né, então a gente tem que dar nome aos bois, mas sempre pensando que é legal não pensar de modo tão fechadinho, assim, né? Bilinguismo vai dar nomes, assim. Então, a gente estuda os fenômenos, mas sempre tentando não fechar tantas nomenclaturas. Mas, uma coisa que é interessante falar é que, assim, a gente nota essa diferença tão grande quando a gente aprende uma língua como adulto, né? E quando a gente aprende uma língua como criança, é que o que acontece quando você aprende uma língua como criança, você tem as suas vivências mais fundantes nessa língua, né? Sim. Porque você está se desenvolvendo, você está construindo sua identidade. Então, você vivenciar aquela língua ainda enquanto criança é uma outra história do que você... Porque também tem toda aquela nostalgia, né, cara? Você lembra das musiquinhas que tu cantava quando era criança? Sim, memórias. As memórias são muito afetivas, muito coração, assim, vamos dizer. Total. Então, acho que deve fazer totalmente a diferença na formação da vida. Exatamente isso, porque tem a ver com afetividade, tem a ver com construção da sua identidade, quem você é. Aquele tempo bom da vida, né? Que era só brincar. Não conta mais. E tudo. Nossa, nostalgia é uma coisa que emociona, que não tem como. Né? Foi o que construiu quem você é. Sim. Então, você ter vivenciado isso, né, nessa língua não tem como comparar. Sim. Você, né, mesmo que a gente mude para outro país e depois, por exemplo, a Ana, né, já está há mais de 10 anos na Alemanha. Então, ela já tem, sim, uma relação afetiva com o alemão em muitos aspectos, não é, Ana? Tenho vários. Isso, em muitos aspectos. Mas nunca vai ser como a relação afetiva que você tem com o português, porque não adianta. Você teve suas vivências mais fundantes no português, certeza. Né? Quando eu vou brincar com o Oliver, né, vem a memória. Quando eu vou cantar pra ele, eu canto as músicas que a minha mãe, que a minha avó cantava, né? Não vou conseguir cantar em alemão,
Sim. Não, Mas nem pode. aí o seu marido canta música em alemão pra ele, provavelmente. Ele não é muito de cantar. Ok. Não. Ele não é muito. Ele é super musical, mas ele toca violão, ele toca bateria, mas cantar, não. As musiquinhas eles aprendem no kindergarten daí. Ah, ok. Mas aí se tem bateria em casa, aí já é mais legal, né? O menino vai ser roqueiro, rapaz. Esse é dos meus, hein? Não precisamos nos preocupar em relação a isso. Porque o marido da Ana é uma ótima influência musical. Aí sim. Super, Eu já falei pra Fernanda, a gente vai tentar o máximo introduzir rock quando a gente tiver filho. Não vai ter é um música sonho meu de também. crianças, coisas, não quero. Eu quero botar o metal ali e deixar o menino bem tranquilo. Muito legal, muito legal, muito legal. E isso é muito louco pensar que aí um dia ele vai ter essa nostalgia com o heavy metal. Você imagina? Eu não Ele tive. vai estar mais velho. Aí ele ouve uma música e fala, nossa, gente, isso me lembra tanto da minha Tô infância. escutando aqui um Sepultura que me lembra quando eu era criança. Com rock pesado e ele, nossa, que nostalgia. Que doido. Muito legal, é isso, mas é isso aí. Como é que é pra você, assim, no dia a dia ali, no teu cenário, você casada com o alemão, assim, como é que é a relação? Eu falo só português, né, com meus filhos, e meu marido só alemão. Mas o legal aqui em casa é que esse apoio que eu tenho dele, né? Eu nunca fui vetada em falar português, né? Ele sempre me incentivou a falar português. Então, acho que esse apoio e ele mostrar que o português é uma língua legal, tipo, mesmo ele falando alemão, ele mostra isso para os meus filhos. Um dia eu falei, nossa, o Oliver falou bastante português comigo hoje. Ele falou, nossa, que legal, Oliver. Continua assim. Isso é muito tem que legal. incentivar, Muito né? legal mesmo. E no meu caso, ele entende um pouco de português. Então eu tenho uma vantagem que eu não preciso traduzir tudo que eu falo para os meus filhos, para os nossos filhos, eu não preciso traduzir tudo. Ele entende uma boa parte. Uhum. Né? Isso já é uma vantagem que eu tenho. E ele fala um pouco de português, isso também, então, por exemplo, beijo, sabe? Umas palavrinhas assim, ele sempre fala em português. Isso também eu acho legal, porque daí mostra que ele também gosta da língua, né? Isso é muito bacana, porque ele usa justamente essas palavras afetivas, né? Isso, exatamente essas palavras, né? Como beijo, como... Isso é muito legal, porque aí ele mostra pro Oliver que ele entende essa conexão afetiva com o português. E isso é muito bacana, Então estão construindo o que você falou ali, né? Dessa parte afetiva e tal. Então estão construindo bem forte, tentando construir bem forte neles, assim, né? Legal. Com o português, isso vai né? ser. Exatamente, isso vai ser Que é bem mais essencial. romântico que o alemão, né? Né? Vamos combinar. Que não tem Não tem como, não né? tem como. Mas eu tenho que admitir, porque a gente fala muito kusher, né? Que não tem essa palavra em português. Tipo, vem aqui com a mamãe, tipo, dá um abraço, mas tem uma palavra em alemão, de ficar juntinho. Né? Juntinho. Mas português tem, por exemplo, carinho. Que é a minha palavra, carinho, é a minha palavra preferida na língua portuguesa, é carinho, porque eu acho que a sonoridade é maravilhoso, como a gente fala e tudo mais, e o que significa. E o meu marido, por exemplo, que é uma pessoa que eu tô tentando ensinar português, porque eu já estou vendo o que vai acontecer, porque eu vou ter que, quando a gente tiver um filho, eu vou ter que falar, traduzir tudo, né? Então eu já estou preocupada com isso. Então eu já estou tendo aulas, assim, e tentando ensinar para ele português, pra ver se vai ser mais tranquilo no futuro. Mas é engraçado porque de me ouvir falar, ele tem palavras que ele já usa só em português, então ele sempre fala carinho. E é muito, mesmo a gente não tendo um filho, ele tem palavras que ele já usa, isso é muito legal. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, eu acho muito importante. Nossa, afetividade é uma grande parte da língua, Você conseguir transmitir isso nossa senhora, é muito legal, é uma conquista muito grande, vai facilitar muito. E esse cenário brasileiro-alemão, né, morando aqui, tem vários, pode ser, por exemplo, no meu caso, ele sabe um pouquinho de português, né, que ajuda, mas pode ser brasileiro-alemão, mas que ele não, o parceiro, a outra pessoa não entenda a língua, né, então acredito que é o caso da Pri, né, vai ser um pouco mais difícil, então ela já quer ensinar o português pra Exatamente. E tem também brasileiro-alemão, e que daí eles falam entre si inglês.
É. Isso. Aliás, Só que daí gente, eu acho que no futuro vai acabar virando alemão, né? Ou a pessoa aprende português, né? Mas como as pessoas estão morando na Alemanha, né? A tendência é falar mais alemão. Sim, né? é verdade, é A verdade. tendência, né? Isso é muito curioso, porque a gente, eu e meu marido, a gente se conheceu em Miami, na verdade, há 5 anos atrás. E aí que a nossa língua desde o começo foi o inglês. E aí o que aconteceu? Quando você constrói uma relação naquela língua, é difícil, é complicado você mudar para outra, Difícil, sabe? né? Difícil. Isso é muito curioso. Não só afetiva, né? Mas tipo de amigo assim também, né? Eu não cheguei na Alemanha, eu não falava uma palavra em alemão, né? E aí me relacionei com várias pessoas em inglês e hoje em dia eu falo razoável alemão, só que essas pessoas não falam alemão comigo. Não falo. Tipo, você poderia conversar com elas em alemão, eu falo não alemão, problema. cara, te conheci em inglês, vou falar inglês contigo. Eu falei, cara, não! Por favor, eu quero treinar meu alemão, exatamente. Mas é muito curioso, porque é como se a sua relação com aquela pessoa tivesse sido construída naquela língua. Sim. E aí é estranho. E a mesma coisa com o seu filho. Se ele tiver o costume, se você conseguir desenvolver o costume dele de falar sempre em português com você, vai ter um momento que ele vai achar estranho falar em alemão com você. Era isso que eu via na pesquisa. As crianças falavam pra mim. Eu não me imagino falando em alemão com a minha mãe. Não é a língua que a gente usa. Assim, não dá. A nossa língua é o português. Então, isso que é legal. E a mesma coisa com os casais, né? Então, assim, a gente fala inglês e alemão, dependendo do assunto, mas qualquer conversa que seja mais afetiva, mais emotiva é em inglês, porque é a nossa língua, né? Entendi. E qualquer discussão é em inglês também. Eu tenho que frisar isso, que é muito importante. Isso é uma coisa que eu aprendi, viu? Quando você vai discutir com alguém nativo, joga pra uma língua que ninguém é nativo e a discussão fica mais fácil. Tomás, muito esperto você. Isso é muito importante. Tipo assim, um dia eu tava andando com aqueles patinetes lá, sabe? Lá em Munique, eu entrei numa área que não podia. Só que eu ia dobrar a esquina e ia virar, eu sabia que não podia. Aí um guarda me parou. Aí o guarda começou a falar alemão, eu entendi o que ele falou. Eu falei, eu não falo alemão, falo inglês. Aí ele foi bem menos ríspido comigo. Muito bom. Ai, caramba. Então, esse tipo de tem que usar as habilidades, gente. Tem que usar as habilidades, claro. E numa discussão, né, principalmente numa discussão assim, né, uma negociação, marido e mulher, de jeito nenhum. A gente tem que ser uma língua neutra. Imagina que eu vou dar pra ele. Imagina que eu vou dar pra ele a vantagem de ter uma discussão na língua dele. Imagina. Isso aí é jogo perdido. Isso aí Tô me vendo em desvantagem aqui. Tô me vendo em desvantagem. Vou ter que mudar. Vamos discutir agora em português. Foram 10 anos em alemão, agora vamos mudar para português. Ou na língua neutra, né? Ou numa língua que não seja nem de um nem de outro. Libras brasileiras. Libras brasileiras, exato. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bom, a gente acha que só tem vantagens e vantagens, né? Mas na verdade a gente tem muitos desafios aí por trás disso, né? Como é? Muitos desafios. Então comece. Desculpa. Bom, começando que não é só porque é a minha língua materna, né? Que é fácil eu falar o tempo inteiro. Eu passar o português para os meus filhos, né, é um desafio muito grande. Não é porque é a minha língua materna que é fácil, né, de eu falar português o tempo todo com ele, porque tem várias situações que eu tenho que falar alemão, quando está a família inteira, quando tem amigos, quando a gente recebe visita em casa, claro. Ou quando tem um amiguinho que eu tenho que falar com os dois ao mesmo tempo. Não tem como, né? Então eu falo o alemão e às vezes eu não quero me sentir isolada, né? Às vezes, porque eu falo português com ele quando a gente está ali no hall da escolinha e ninguém entende. Às vezes eu me sinto um pouco isolada. Melhorou agora, mas no começo bastante. Mas às vezes eu acho ótimo ninguém entender. Eu não quero que ninguém entenda o que eu tô falando com ele. Quero que seja uma coisa secreta, daí é ótimo. E acho isso bem vantajoso. Eu e a Fernanda, quando eu tava no Brasil, a gente trocou umas palavrinhas em alemão lá nos lugares assim, só pra ninguém entender. Muito legal. Isso é muito bacana, né? Vários
famílias assim, que participaram da pesquisa, as crianças relatavam isso para mim. Quando eu perguntava, em que situação você fala em português com o seu irmão, né? Ou com a sua irmã? Quando a gente não quer que os outros entendam o que a gente está falando. Essa é a resposta mais dada, assim, mais usada era essa resposta, foi a resposta que mais aconteceu, que mais ocorreu para essa pergunta, porque, claro, pô, é uma super vantagem, né? É uma super ferramenta. Já ouvi muita história disso aí lá em Blumenau, o pessoal lá que tinha um alemão de casa, aí os filhos os pais não passaram pros filhos, né? Numa determinada geração. Mas aí quando a criançada tava aprontando, o pai e a mãe falavam em alemão e daí as crianças não entendiam. E daí eu tenho alguns amigos que passaram por isso e eles falavam, nossa, eu ficava tão brabo. Mas tão bravo quando meu pai e minha mãe começavam a falar alemão de nós, que a gente sabia que era da gente, mas eu não conseguia entender o que eles estavam falando. É pior ainda. E ainda em alemão, né? Que é uma língua que dá pra ficar bravo legal, assim, em alemão. Só de ler a palavra com 30 letras já fica bravo, né? Dá pra expressar bem a raiva. Mesmo que a palavra seja eu amo muito a minha mãe, né? Já vai soar como se fosse algo com raiva. Ai, muito bom. E que história é essa aí do idioma secreto? Tem coisas boas e ruins em relação a isso. Acho que a vantagem é justamente como é o idioma que as outras pessoas não vão entender, então é vantajoso nesse sentido, que você pode falar, né? Na frente de outras pessoas. Na rua, por exemplo, eu não quero que entenda, eu vou falar com meu filho, então, né? Como a Ana faz, só em português. Mas, então, isso é bem bacana. Mas pode ser também, então, é muito importante que o português não seja apenas a língua que eu uso para falar com a mamãe, ou a língua que eu uso para falar com o papai, ou a língua que eu uso para falar com os meus pais. É muito importante que a criança perceba que ela conseguindo entender português, ela consegue assistir mais filmes, a desenhos animados, ela consegue ouvir mais historinhas, ela consegue ouvir mais podcasts também. Eu ouvi mais podcasts, também, né? Então, assim, é legal que ela perceba que ela adquirindo aquela língua, todo mundo que se abre para ela, né? Que aquela língua não é só a língua que eu uso para me comunicar, a língua não é só um meio de comunicação com os pais. Aqui em Stuttgart tem um grupo de brasileiros e portugueses que eles se reúnem uma vez por semana, alguma coisa assim, para os pais levarem as crianças para elas brincar. Maravilhoso. Excelente. Aí só filhos falantes português, né? Então a criançada fica lá e tal, brincando, deve ter as atividades, mas aí só para elas inserir, né, o idioma fora do pai e da mãe, né? Maravilhoso. Tem alguns lugares da Alemanha que tem isso. Em Munique tem também um grupo, é muito legal. Se você mora em um lugar que, geralmente cidades mais grandes, né, tem isso. Nossa, aproveite, vá atrás para ver se tem iniciativas na sua cidade e faça isso, porque é muito importante que o seu filho entre em contato com outras pessoas que falam português, para que ele perceba, porque não tem como uma criança entender, olha meu filho, aprenda a falar português, porque você vai ter muitas vantagens como bilíngue, assim. Sim. Não é assim que você vai convencer uma criança. Não, ele tem que... Né? Você tem que mostrar para ele, você tem que mostrar. Exatamente, ele tem que se identificar, ele tem que se identificar com o idioma, e tá aí o nosso desafio, né, de nós pais, mostrar para eles que é super legal falar português, né? Porque falar português, né? Que não é só você comunicar com o vovô e com a vovó ou comigo, né? Que tem muito, ele tem que se identificar com essa língua. Então você tem que mostrar, você tem que expor a criança, né? Aos meios. E tá aí o nosso desafio. E foi legal isso que você falou desse encontro, que eu percebi que eu não tenho isso aqui. Então, eu acho excelente. Então, quem puder, faça. Porque a minha cidade é muito pequena. Infelizmente, eu não tenho isso aqui. Pouco. Quer dizer, eu tenho uma amiga que tem... Mas a filha é mais velha, daí já não eles se comunicam. Eles se comunicam, mas não adianta. Já tem 12, 13 anos. E olha, só tem 4. Mas agora, na segunda-feira, encontrei com uma amiga, o casal é brasileiro, é um casal de brasileiros, e os filhos falam também, né? Português e alemão. Gente, o Oliver e eles se encontram, tipo, uma vez por ano, tipo, mas eles eram pequenos no ano passado, né? Eles têm mais ou menos a mesma idade. Eles se identificaram de uma forma, os dois, que eles falam, e eles praticamente só falavam português, às vezes tinham uma coisa mais complexa, passava para o alemão, mas sabe, uma coisa bem saudável, ótima. Eu fiquei assim, maravilhada.
Foi Isso muito fofo. É muito Eles- legal, né? Eles se identificaram um com o outro. Nossa, ele também fala português e alemão. Isso é que importante legal. mostrar, É. né? Isso é muito O importante. Pedro perguntou pro Oliver, nossa, você também fala alemão? É muito legal que foi um ponto de identificação entre eles, né? É. Então é muito legal. Eu acho que o grande desafio, então, é esse, né, Ana? Eu acho que é você envolver afetivamente a criança naquela Sim. língua. Eu acho que tem que passar por essa conexão emotiva, né? Acho que esse é o grande desafio, e isso você só consegue expondo a criança a diferentes formas a língua, e não só falando com ela, não apenas falando com ela, né, naquela língua. Tem uma madrinha nossa, Bárbara, ela falou pra gente que ela tem uma dúvida. Na casa deles, o marido dela é alemão e ela é brasileira. E ela disse que eles misturam muito o idioma. Às vezes eles tentam falar somente em português, mas no meio da frase acaba saindo um exemplo. Genau, Termin. E ela disse que as crianças estão copiando eles, as crianças estão fazendo a mesma coisa. É porque eles dois falam português, né? Isso, Ele porque fala os dois português. falam português entre si. Eu não sei se tem alguma dica, alguma coisa. Isso é muito curioso, porque realmente tem algumas palavras em cada língua que são tão específicas e funcionam tão bem naquela língua, que às vezes a gente acaba usando, né? Mesmo falando em português, a gente vai e importa, né, da outra língua para poder se expressar melhor. Isso não há um grande problema nisso. Tem até um nome para isso, chama code switching, né? Que é você mudar de um código linguístico para o outro em uma mesma frase, né? Então é um fenômeno que a gente estuda também. Não há grandes problemas, não há grandes problemas nisso. Eu acho que o principal é pensar assim que a realidade é muito diferente da teoria, né? Então eu acho muito Sim. legal eu acho que o mais importante assim, você tem em mente que você precisa falar o mais tempo possível em português com seu filho, expor o máximo que você puder, mas ficando também de um modo que aquilo não tire a sua paz, né? Eu acho muito importante, porque a partir do momento que aquilo se torna algo que eu tenho que ficar me policiando a todo momento para não falar termin, ou eu tenho que me policiar para não falar genau, ou tudo mais, aí não é legal, porque fica uma coisa muito engessada, né? Então, acho que é bacana, se eles estão falando português a maior parte do tempo, eu não vejo problema em uma outra palavrinha sair em alemão, sabe? A criança vai aprender, as crianças vai aprender essa palavra. Que alívio. Que alívio. Obrigada. Só explicando aí pra nossa audiência, a Fernanda falou a madrinha, mas o que é a madrinha, Fernanda? Explica aí para nossos ouvintes. O que é madrinha, Fernanda? A gente tem algumas pessoas que ajudam o Alemanha Cast mensalmente, porque a gente tem todo um curso para fazer o podcast, tem os equipamentos, tem a edição, tem várias coisas, e mensalmente as pessoas pagam todo o mesmo valor. E o mais interessante é que quando começaram, todos moravam praticamente no Brasil, e agora a metade já tá na Alemanha. Tá ajudando o pessoal a vir. Muito legal mesmo. A gente tem um grupo muito bacana. A gente tem um grupo fechado no Telegram, né? Só pro pessoal que ajuda. Então a gente fala sobre a Alemanha o dia inteiro, né? E uma das coisas que a gente fala é justamente a pauta de hoje, né? Bilinguismo, a gente fala muito lá sobre isso. E a Bárbara mandou a pergunta falando, mas isso aí é ruim ou não, né? Então, muito legal. Se você aí, ouvinte, quiser contribuir também, entra lá no nosso site, alemanhacast.com.br/apoie, e lá tem tudo escrito lá como é que faz, e vocês podem ajudar a gente a manter esse podcast no ar. Muito legal. Façam a contribuição porque é merecido. Façam, com certeza. E como é essa história, então, mais de novo aí, Ana, vivenciando a maternidade em outro idioma? Você falou aí de tenta falar e tal, mas ele quando espontaneamente vai falar, o Oliver... Qual é o idioma Qual é o dele? idioma? Ele já escolhe mãe e pai, já fala alemão, português. Já consegue identificar. Ele consegue identificar, por exemplo, ele nunca vai falar português com meu marido, entendeu? Mas comigo, infelizmente, no automático tá o alemão. Porque ele sabe que você sabe falar. E ele sabe que eu entendo. Né? Eu não vou falar que eu não entendo, mas às vezes eu falo, Oliver, fala português que a mamãe entende mais rápido. Eu já falei isso pra ele. É mais fácil. Eu já falei isso pra ele. Essa é uma boa saída, sim. Que a mamãe entende mais rápido, a mamãe não precisa ficar pensando muito, então fala português. Mas o que ele fala mais é alemão, melhorou bastante. Eu lembro que a partir dos 3 anos, até os 3 anos, ele só falava alemão, só falava. Daí a gente foi com 3 anos, quase 3 anos e meio, a gente foi pro Brasil,
melhorou muito. É? E agora, depois da quarentena, a gente era 80% do tempo só em português. Ok. Então a gente falou muito português, muito, e isso ajudou bastante no idioma. E agora ele fala, se ele quiser, se ele tiver vontade, ele consegue falar português comigo. Ah, que legal. Ele consegue, então até brinco com ele, só que às vezes a gente tem que ser um pouco delicada, né, em falar, não, fala português, eu não quero, eu quero que ele se identifique com a língua, né, e não tenha... Não imposto, né? Eu não quero... Algo imposto pra ele, né? Exatamente, eu não quero que ele não goste do português, né? Sim. Então... Delicado, hein, cara? Então, daí uma coisa que eu faço agora, eu apertei a orelha dele, onde ele tava, tinha acabado de pegar ele da escolinha, e daí ele só tava falando alemão comigo, né? Porque quando ele chega da escolinha, ele tá falou o alemão o dia inteiro, daí eu pego ele, é praticamente só alemão. Vem no alemão, né? Daí eu falei, puxei a orelha dele, é aqui que liga o botão, é aqui que liga o português? É esse o botão do português? Daí logo ele falou, não, é aqui. Daí apontou pra outra orelha. Então tá bom. Tá bom, vou apertar essa aqui. Então tá bom. Daí foi engraçado. Daí ele começou a falar português, daí logo que ele passou para alemão, deu, tá quebrado esse botão. Daí eu apertei de novo, daí ele passou pro português, foi muito engraçado. Foram tipo... Aí já virou o sinal de vocês, né? Então, daí às vezes quando eu quero que ele fale português, deixa eu apertar esse botão aqui que acho que tá meio quebrado. Sensacional. Você conseguir fazer a coisa de um modo engraçado e divertido, nossa, é sensacional. Porque aí não fica uma coisa que ele vai achar negativo, que nossa, que saco, né? Fica uma coisa imposta, sou obrigado e tal, mas nossa, fazer dessa forma, assim, que seja consciente, que seja consistente, que você insista no português, mas dessa forma divertida. Putz, se você conseguir fazer isso, né? É muito legal. Muito legal. Sim. Como são essas viagens ao Brasil aí? Como é que eles se relacionam e tal? Bom, com as crianças, agora a gente foi com ele maiorzinho, né? A gente foi uma vez e é realmente, né? O meu pai sempre fala, né? Quando ele for pro Brasil, ele nunca vai ser brasileiro, e quando ele estiver aqui, ele nunca vai ser alemão, né? E lá eles falam, olha, os alemãezinhos chegaram, né? Os alemães estão aqui. Então eu também entro na dança, né? E uma coisa que eu acho engraçada é o estereótipo também. Dos meus 2 filhos, eles são bem misturados. Então, mas aqui eles falam que eles são mais morenos, né? Cabelo escuro, o Oliver tem olho azul e cabelo loiro escuro, né? Mas lá no Brasil, ele é claro, é bem alemãozinho. E a Helena, aqui ela é vista, ela tem um olho bem preto, mas os brasileiros falam, olha, ela é a cara da mãe, mas é loira. E aqui eles falam, nossa, é a cara da mãe, ponto. Não falam que ela é loira. Sim. É diferente. Porque não é aquele loiro claro. Até o estereótipo, eu acho engraçado. Lá eles veem como, os alemãezinhos chegaram, né? Eles olham os dois bem alemães, né? Vamos dizer Mas assim. E aqui não. Ele virou a chave rapidamente, assim, pra entender que as pessoas todas falam português no Brasil, ou ele tentava falar alemão com uma pessoa aleatória, assim? Boa pergunta, foi... na cara da pessoa, né? Aí você tem o estereótipo do alemãozinho, eu vou tentar alemão com ele. Eu achei, nos 2 primeiros dias, ele viu que ninguém falava alemão, mas ele não conseguia se comunicar. Ele tentava falar alemão, a gente ficou até meio com dó, sabe? Tadinho, dele. Mas depois foi virando a chave, mas não virou. Eu acredito que para uma criança maior, talvez mais velha, mas para ele demorou um pouco, mas virou a chave. E aí, muito bonitinho, porque aí ele começou a falar só em português. Aí a gente teve a oportunidade de, toda vez que a Ana vai para o Brasil, às vezes coincide, né, da gente estar as duas no Brasil. E aí eu pude ver que graça ele falando em português com os avós, ele falando em português com todo mundo, ele falando em português. É muito legal de ver que, apesar de, né, para sempre, ele vai ser a criança que não vai ser o brasileiro, né? Ele vai sempre ser diferente. Ele vai sempre ser visto como diferente. Isso vai ser para sempre. Isso que legal, muito legal.
nisso vai sempre ser, mas dele chegar lá e falar com as pessoas, e falar com todo mundo, é muito bacana de ver. E isso, com certeza, quanto mais velho estiver, mais fácil vai ser de virar a chavinha, né? Uhum. Legal. E aí, então, qual é o apanhado geral de vocês aí sobre essa história toda aí? Então, o que eu acho... Difícil. Eu acho que é difícil. Toda essa história. Pensando assim no nosso grande objetivo, né, Ana? Assim, na nossa missão. Eu acho que pensando na nossa missão, talvez seja essa ideia de mostrar a importância, né? De você manter, de você transmitir a sua língua, que a gente chama de língua de herança, né? De você transmitir a sua língua para o seu filho. Eu acho que talvez o nosso objetivo principal seja esse de não privá-lo dessa oportunidade, de não privá-lo dessa outra cultura e identidade que ele vai poder adquirir, né, crescendo com duas línguas, e como isso vai ser importante, né, para ele, para ele crescer sabendo que ele é brasileiro e alemão, né, que ele não é apenas... Com certeza, dar esse presente, né, dar esse presente para ele, né, e uma coisa também, lógico, não se pressionar, eu acho, né, mas mesmo assim ter uma consciência, né, de passar todo momento que você tiver com ele, aproveitar todo momento, seja com música, que seja com brincadeirinha, que seja qualquer coisa, ele tem que se identificar com o idioma, porque o português, pelo menos no meu dia, é uma parte muito pequena no meu dia, então tem que aproveitar cada segundo. Então é um esforço muito grande, não é fácil. Todo mundo que passa por isso sabe o que eu tô falando, não é fácil. Então a gente tem que realmente se virar nos 30 para conseguir passar o português para eles se identificarem com a língua, e que no final, e são muitos desafios, né? Eu acho que eu tô no começo ainda deles, mas é muito gratificante quando a cada coisa que você consegue é muito gratificante. Eu acho que manter isso em mente, né? Desculpa, acho que manter isso em mente que vai valer muito a pena. Vai valer a pena. Porque ele não é só uma língua, não é só que ele vai ter muita facilidade em falar, se comunicar em duas línguas, o que já é muito bacana, já é um presente aprender uma língua sem esforço. Mas, poxa, toda a conexão que ele vai ter com a sua origem, né? Com o seu país. Então, assim, isso é muito bonito. E Ana, se tu quiser trazer o Oliver pra mim brincar com ele em português, pode trazer, tá? Eu adoro criança. Muito legal. Quem sabe mais velho não consegue participar mais do que com a gente. Demorou. É verdade. E obrigada, meninas. Eu acredito que essa conversa foi bem enriquecedora até pra mim e pro Tomás. Nossa, eu adorei. Tem muita coisa que a gente nem fazia ideia. Aprendemos bastante. Ficamos felizes. A gente agradece muito, muito, muito. Muito obrigada. A gente adora vocês. A gente, né, era fã a gente é fã, né? O Fernando tá fazendo um coraçãozinho aqui pra mim. A gente é muito fã, né, do podcast. Sim, eu adoro ouvir vocês. Poxa, a gente ficou muito alegre com o convite e muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sempre quis sentar aqui com vocês nesse BH. Show de bola. Muito legal, muito Vocês legal. querem deixar de novo aí o contato de vocês? Então sim. Então, nosso blog é o meumundoemdoismundos.com, o 2 em algarismo, né? E o nosso Insta é também o Meu Mundo em Dois Mundos, também o 2 em algarismo. E acompanha lá, a gente relata a gente relata as vivências da Ana, a gente relata o que eu descobri com as pesquisas. Eu acho que é muito legal trazer informação para as pessoas, quebrar os mitos do bilinguismo. Sim, ter essa troca de informação também é muito importante, esse apoio, né? A gente descobriu uma rede muito bacana, né, de outras pessoas que vivem as mesmas coisas que a gente e tudo mais. Então isso é bem legal. Poxa, às vezes é uma coisa que você perde a oportunidade de criar uma criança bilíngue por medos, né, que você poderia não ter se você tivesse acesso a mais informações e tal. Então, daí lá na frente o pai e a mãe tem que pagar curso de português ainda pra criança, sendo que era só ter ensinado em casa. Era só ter falado. Em casa. Então, poxa, né, uma baita de uma oportunidade. Mas bem legal, muito legal o projeto de vocês aí. Fica muito o convite para próximas gravações, que eu acho que a gente tem muito pra falar ainda. Muito. Então... Sim. Muito. Tem muita coisa pra falar ainda. Então é isso, agradeço a presença de vocês e até a próxima. Valeu, tchau. Tchau, gente. Tchau.